Você tá andando pela floresta e de repente você vê um Pokémon dando sopa. O que pra fazer? Pra capturar, certo? Você prepara aí a tua Master Ball e tenta sorte. Ou então você tenta de repente dar uma maciada antes, sabe? Reduzir a vida do bichinho. Mas o objetivo é, claro, capturar ou atordoar o monstrinho ali. Só que esse cara não, galera. Esse cara fez o que ninguém nunca pensou antes, que é abrir um Pokémon no meio e ver o que tem dentro. Agora, você tá preparado? Você tem estômago forte? Um especialista em anatomia abriu vários Pokémons para estudar como que eles funcionam. Você vai descobrir agora como funcionam os canhões do Blastoise, como é o Diglett embaixo da terra e como que o Bulbasauro mistura planta com carne e muito mais. Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno. Quando surgiu a primeira geração de Pokémon em 1996, havia apenas 151 criaturas. Já era monstrinho pra caraca. Mas os fãs decoraram todos eles e continuaram pedindo ainda mais. E a Nintendo aceitou. A franquia virou um sucesso aí, a gente tem hoje em dia mais de 900 Pokémons. Se a gente considerar que os Pokémons são os animais que existem naquele universo, até que é pouco. O mundo real tem mais de 2 milhões de espécies diferentes de animais. Mas ainda assim, 900 Pokémons é desafio pra quem cria. Então o que acontece? A gente já teve Pokémon lixão, Pokémon sorvete, Pokémon mímico e até Pokémon chaveiro. Vamos falar a verdade, ninguém nunca se preocupou com a biologia desses carinhas. Nem tenta entender, só aceita. Só que mesmo assim, um tal de Christopher Stoll soltou a imaginação dele. O maluco é especialista em anatomia e vai explicar pra gente como que seria um Pokémon por dentro se o bicho existisse pra valer. A sua cabeça ela vai explodir com essas imagens, tá bom? Mas já deixa aqui nos comentários, qual que é o seu Pokémon inicial favorito? Pokémon existe, você tem que escolher um inicial agora no susto. Vai, comenta aqui embaixo. Mas antes de falar sobre a anatomia dos Pokémons, já que você tá aí comentando qual que é o teu inicial favorito, já se inscreve, né? É claro. Enfim, vamos lá. Começando aí pelos iniciais da geração 1, a gente tem aqui o Bulbasaur. No mundo real, não tem como um organismo ser uma fusão entre animal e vegetal. Mas no mundo de Pokémon, tudo é possível. E a gente consegue ver aí claramente que o bichinho tem raízes crescendo dentro dele, partindo do bulbo nas costas. Ali dentro tem um sistema de produção de sementes. São essas mesmas sementes que o Bulbasaur utiliza nos seus ataques. E segundo o Christopher Stoll, as gavinhas da planta crescem em paralelo com a musculatura do Pokémon. E a criatura, ela tem pernas grossas para suportar o peso de dois organismos vivendo em conjunto. Existe então um processo simbiótico rolando aí dentro do Bulbasaur. E galera, é bom lembrar aí que nada disso é canônico, tá bom? São explicações que o anatomista criou para tentar dar algum sentido para os Pokémons. Para Nintendo, o Bulbasaur ele existe e ponto. E como é que funciona essa simbiose do Bulbasaur? O anatomista explicou. A planta, uma vez ligada ao sistema nervoso do seu hospedeiro, ganha mobilidade e acesso constante à água e nutrientes. O hospedeiro é protegido pela formidável variedade da planta de esporos tóxicos e trepadeiras musculares. Fecha aspas. O Christopher Stoll também mostrou o Squirtle por dentro. É uma criatura totalmente adaptada para o ambiente aquático, ainda mesmo que ande em terra. O bicho tem guelras, tem nadadeiras, músculos fortes para natação e tudo mais. E a tartaruguinha ela evolui para um Blastoise e aí o bagulho fica mais doido ainda. E segundo o especialista, os canhões de Blastoise não são um resultado de evolução, mas um componente artificial que os humanos colocam no bicho. Naturalmente, os Blastoise tinham orifícios por onde saíam jatos de água pressurizados, mas a criação humana provocou a extinção do Blastoise selvagem. O Blastoise atual depende de canhão para não morrer por causa da pressão interna. E isso, galera, isso a Nintendo não mostra, é claro, olha a denúncia aí. Eu sei que você está querendo saber do Charmander, é claro, é um dos Pokémons mais populares da geração 1. A Nintendo já não inventou muito nesse caso, ele é basicamente um mini dragão. E a Nintendo ainda foi além, explicando no próprio anime que o Charmander precisa da chama na cauda para regular a temperatura do corpo e se manter vivo. Mas será que é só para isso mesmo? O Christopher Stoll explicou as funções dessa chama aí que o Charmander tem na cauda. Abre aspas. Ela queima durante toda a vida da criatura e é usado para caça, competição sexual e defesa contra Pokémons maiores. O tamanho e a intensidade da chama da cauda de um Charmander é uma indicação da saúde geral do indivíduo. Fecha aspas. Ou seja, galera, a chama da cauda de um Charmander tem uma função parecida com a cauda de um pavão. É para atrair o sexo oposto pro chamego. É fogo no rabo mesmo, literalmente. E antes que você pergunte, não. O especialista em anatomia não mostrou como é que é um Pikachu por dentro. E se você for lá no Instagram do artista, você até pode encontrar a anatomia do Pichu, mas o Pikachu ele tá devendo. Agora, mesmo ele não fazendo a do Pikachu, o Christopher Stoll solucionou um dos maiores mistérios do Pokémon. Como que é o Diglett? O design da Nintendo simplesmente criou ali a cabecinha ali saindo de dentro do solo, bateu o cartão e vazou, foi embora. São mais de 2 décadas sem a gente saber qual que é a explicação para esse bicho. Qual que é o tamanho dele, o que ele come? Enfim, a Nintendo ela continua em silêncio, mas agora a gente tem uma explicação que dá pra aceitar.
Sente só o que a anatomista falou. Enquanto viaja pelo solo, Diglett engole o solo, peneirando através de seu complexo sistema digestivo. Materiais orgânicos e minerais são filtrados e consumidos, enquanto o restante é excretado. Eles também roem de forma oportunista raízes de árvores e tubérculos subterrâneos. Fecha aspas. E outra coisa, galera, o Christopher Stoll, ele dissecou vários outros pokémons, beleza? E outra coisa, galera, esses pokémons que eu falei aqui foram só alguns do que os Christopher Stoll também dissecou. E além disso, galera, o especialista em anatomia ainda tentou explicar como são por dentro o Godzilla, o Alien, uma tartaruga ninja e até o alienígena, galera, do Among Us. E sério, galera, vale muito uma visita ao Instagram do cara. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês verem. Só que agora eu quero saber da tua opinião. Essas ilustrações que eu te mostrei te convenceram? Faz algum sentido científico pra você? Será que a Nintendo deveria contratar o Christopher? Comentem! E, bom, outra coisa, pra vocês falando que eu tô imitando meu pai, galera, não é culpa minha que eu saio do saco dele, tá bom? E eu não vou tentar falar isso, comentem dele aí, porque eu não tenho a voz dele. Mas, comentem. De repente eu posso fazer um outro personagem. E claro, galera, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou deixar essa bola aqui pra você clicar. Eu não sei se ela tá aqui no meio ou aqui, ou de repente em outro canto da tela. De qualquer forma, se inscreve no canal, clica no sininho que você não vai perder o meu próximo vídeo. O do meu pai eu sei que você já não vai. Mas de qualquer forma, se você clicar no sininho, você não perde o meu. E deixa o like, galera. Deixa o like que me ajuda muito. É o combustível pra eu voltar aqui todo dia e gravar vídeo pra você. Um beijo e fui.